Salve, salve, amigos 256 Podcast. Estamos aqui hoje para bater um papo descontraído com o nosso grande amigo, referência no esporte nacional e mundial, o nosso amigo grão-mestre Lander Moreira. Lander, é um prazer estar com você, amigo. O prazer é todo meu. Vamos lá, estou preparado aí. Pode perguntar. Vamos tentar fazer uma reportagem o melhor possível. É isso aí, grão-mestre Lander Moreira, que ganhou esse título de grão-mestre há pouco tempo, né, mestre? Sim, já se faz 2 anos. Fala um pouco aí da sua trajetória no Taekwondo. O mestre Lander, que foi campeão no Taekwondo, viajou já o mundo inteiro. Fala para nós aí, quando o senhor começou no Taekwondo, como surgiu na sua vida, mestre? O Taekwondo, eu comecei a praticar o Taekwondo com 7 anos de idade. Então já são 45 anos de profissão, né, como atleta, como técnico, como treinador. Comecei por causa de 2 primos que começaram a treinar. Eu fiquei um pouco enciumado, certo? Passei aí para a academia junto com eles, só que meu pai não tinha muitas condições de me manter lá, né? E eu ficava lá sentadinho, até que um dia o professor falou, não, pode vir treinar. E ali eu comecei, em pouco tempo, o professor viu em mim ali algumas qualidades, e onde eu comecei com 14 anos de idade, comecei a dar aula, ministrar aula dentro da academia dele, e de lá para cá, já se passaram aí 45 anos nessa maravilhosa profissão. É isso aí, o mestre Lander é de Divinópolis? Divinópolis, nascido e criado aqui. Isso. Eu tive o prazer de prestigiar e acompanhar o mestre Lander, né, com a televisão, com as reportagens da internet, né, com os atletas de ponta. Mestre Lander, hoje o senhor trabalha com atletas de ponta e escolinha, com os pais, eu tenho visto. Como é que é o trabalho de vocês hoje lá na academia? Hoje o meu trabalho maior, certo, são com atletas, são com alunos, né, na verdade, dentro da academia. Depois que veio aí a pandemia, certo, eu aproveitei para dar uma descansada das competições, que foram aí mais de 30 anos dedicado às competições, né? Então, isso me tomava todo o meu tempo, todo o meu final de semana, porque eu fui atleta de 88 a 95, e logo quando eu encerrei minha carreira como atleta, eu já fui convocado para ser técnico. E eu fiquei 20 anos como técnico da Seleção Mineira, e 5 anos como técnico da Seleção Brasileira de Taekwondo. Então, foi assim, bem corrido, muitas viagens nacionais, muitas viagens internacionais, todo final de semana trabalhando muito. Então, hoje eu coloquei um objetivo na minha vida de dar mais atenção à minha família, certo? Aos meus filhos. Então, eu estou hoje focado no Taekwondo marcial, certo? Que é o interno dentro de academia para formar grandes cidadãos aí para o nosso Brasil. Eu tenho visto pais treinando com os filhos, eu acho bacana lá na academia. Eu tenho um horário lá muito bacana, e foi até engraçado esse horário, porque tinha uma criança treinando e ela tinha uma limitação muito grande com coordenação. E toda hora que o menino virava para frente do pai, eu vi o pai fazendo um semblante de chateado, nervoso com a criança. E eu fiquei percebendo aquilo, e cada vez que a criança olhava para o pai, aí que o menino perdia toda a noção de coordenação. Aí eu perguntei ao pai, por que o senhor está fechando a cara para o seu filho? Não faz as coisas direito, os meninos viram para a direita, ele vira para a esquerda. Eu falei assim, mas não é fácil. Aí de fora você tem uma visão, mas estando aqui dentro, vamos fazer o seguinte, eu fui lá, peguei um duboque, que é o uniforme, dei ele e falei, entra aqui. Ele até assustou, falei, entra aqui, vamos treinar um pouquinho. Foi aí que ele percebeu realmente a dificuldade, né, de coordenação, lado esquerdo, lado direito, vai para frente, vai para trás. E pegou esse horário, certo? Outros pais começaram a ver lá o movimento dos pais com o filho, e hoje nessa vida corrida do dia a dia, infelizmente, os pais não têm muito tempo para estar com os filhos. Aí associa, né, mestre? A brincadeira com o filho com a hora de saúde dele. Aí deu certinho, entendeu? Os dois casou o tempo de estar junto dentro da academia. E cria outro assunto dentro de casa, né? Com certeza. E a confiança
que o filho tem está lá dentro, estando com o pai lá dentro. Então, assim, é um horário especial, um horário bem bacana. É isso aí, o mestre Lander, que treinou atletas de ponta. Mestre, para a gente entrar no assunto dos atletas de ponta, fala um pouquinho para mim da sua experiência como atleta. Onde você chegou? Você tinha mais expectativa? Parou? Como é que foi? Como é que aconteceu? A minha experiência de atleta, quando eu comecei a treinar, a gente não tinha muitas competições para participar. Inclusive, eu nunca participei de um campeonato de faixa colorida. Né? A nossa academia, né? A academia do meu professor, o professor Célio, ele não participava, ele não levava em competições. Eram poucas competições, então muito difícil o deslocamento. Então, eu não tive essa experiência antes da faixa preta. Eu vinha participar de campeonato depois de faixa preta. Certo? A minha primeira competição, eu já era faixa preta, eu só tinha uma luta e com o atual campeão brasileiro. Né? Pedreira, Carlão, fera. Eu lá no ginásio nervoso, ansioso, olhava para ele dormindo na arquibancada. Então, aquilo, perdi, é claro, né? Perdi, ele ganhou de muitos pontos na minha frente, mas no final da luta ele me abraçou, bateu no meu ombro e falou, pô, você vai ficar bom. Aquilo, para mim, foi a minha vitória, certo? E foi a única competição que eu perdi em Minas Gerais. Que show. Eu fui campeão de 88 a 95. Eram 4 etapas por ano, certo? E eu ganhei todas as etapas estaduais. Participei do campeonato, fui campeão nacional, teve o aberto do Sul-Americano, que eu fui campeão pan-americano em São Francisco, na Califórnia. Eu lembro dessa. E eu tive um período muito curto como atleta, que foi de 88 a 95, onde começou a apertar demais conciliar o treinamento com a aula. E como a gente não tinha apoio, não ganhava... Tinha que fazer dinheiro, né, Tinha que fazer dinheiro. Eu tinha que sobreviver. Foi aí que eu pensei. O tempo que eu treino, eu vou ter que trabalhar. Ou eu vou dar aula para sobreviver, ou eu vou ser atleta e passar fome. E hoje em dia, para você ser um atleta de ponta, de conquista, você tem que dedicar no mínimo umas 8, 10 horas por dia, né, mestre? Hoje é mais difícil ainda. Hoje tem... O atleta, ele tem hoje uma luz, né, que quando ele atingir um nível profissional, ele sabe que ele vai ser acolhido por um clube. Na minha época não tinha isso, certo? Hoje nós temos atletas aí que vivem do taekwondo, certo? Com profissão, certo? Na minha época não tinha, não existia isso. Então, eu tive que optar, ou eu vou ser professor e sobreviver, ou eu vou ser atleta e passar fome. Foi aonde eu encerrei minha carreira bem. Foi no Campeonato Mineiro, né, onde eu dei um nocaute que ficou na memória aí de Minas Gerais, né? A luta durou 20 segundos. Eu nocauteei o meu adversário. Foi um nocaute muito forte. É esse aí, ó, que tá passando. Inclusive, depois desse nocaute, foi obrigado a ter médicos para poder... a gente não tinha médico, não tinha nada. Lutava no chão, era no chão duro, certo? Então, esse nocaute ficou na história aí de Minas Gerais. E logo em seguida, já me chamaram para ser técnico, certo? Da seleção de Minas Gerais. E pela seleção, eu fui pentacampeão brasileiro na equipe infantil e júnior, eleito o melhor técnico do Brasil, porque quando você ganha por equipe, o técnico é eleito o melhor técnico. Então, eu fui eleito 5 vezes o melhor técnico do Brasil. Eu fui campeão da Copa do Brasil com a equipe adulta, participei de várias competições nacionais e, com esse resultado, eu fui chamado também para a seleção brasileira, onde eu fiquei 5 anos, onde eu participei de mundiais, de pan-americano, de sul-americano. Aí abriu mais o leque para mim. O taekwondo, nessa época, ainda não era esporte olímpico? Não era esporte olímpico, certo? Aí depois que veio a entrar, já era como demonstração, né? Certo? Aí veio entrar, mas quando conseguiu entrar, era somente um atleta classificado. Aí o meu parceiro de seleção, o mestre Carlos Negrão, que tinha mais tempo, mais know-how, ele que foi, né, o técnico da seleção.
Mas eu fiquei 5 anos aí como técnico da seleção brasileira, aprendi muito, viajei muito. E, além da seleção, eu tenho um atleta lá em Araxá, que é o Evandro, que faz um trabalho maravilhoso. Eu levei mais ou menos o Evandro para umas 13 competições internacionais. Esteve no Japão? Não, a gente estava para ir para o Japão, veio a pandemia. Foi. Então a gente está programando. Isso, nós já estamos programando novamente, né? Para poder estar fazendo. Nós tivemos na Argentina, Uruguai, Aruba, Cancún, Porto Rico, Estados Unidos, Lisboa, Peniche, Portugal. O que vem na minha memória agora? Já tivemos aí, percorremos aí o mundo. Quer dizer, o esporte também levou você para a cultura. Sim, eu viajei bastante, já mais de 20 países aí no currículo, certo? E eu falo que essa é a minha maior riqueza, certo? Porque o atleta, quando ele viaja, é uma viagem diferente do turismo. O atleta passa a viver o dia a dia do cidadão. Então você aprende muita cultura, né? Você conhece bastante as pessoas. Quando você vai com turismo, você vai para o hotel, já vai com aqueles lugares tudo certinho. Nós não, a gente ia para o dia a dia, dormia em casa de atletas. Então, a maior riqueza que eu tenho na minha vida são essas viagens que eu fiz. O seu título de grão-mestre, explica para quem não conhece aqui um pouquinho como é que é para chegar. Vamos subir no dance, depois de faixa preta? Quando você forma faixa preta, acima de 15 anos, você forma faixa preta primeiro dan. Mas isso não lhe dá o direito de ministrar aulas. Você é um faixa preta, primeiro dan. Se você quiser dar aula, você tem que passar pelo curso de preparação de professores e mestres. Isso a nossa Federação de Taekwondo do Estado de Minas Gerais, todo ano, tem. E com o tempo, com os anos, né, por exemplo, primeiro dan, para você passar para o segundo dan, você tem que esperar 2 anos. Certo? Então, cada dan é o tempo que você tem que aguardar para poder mudar. Aí você passa por uma prova, por um teste. Então, de primeiro a terceiro dan, você é classificado como professor. Quando você conquista o 4º dan, você já entra como mestre, de 4º a 6º dan. E o título de grão-mestre, ele vem com o 7º dan. E também tem a idade. Você pode ter o tempo. Mas se você não tiver idade suficiente, que é 50 anos, você não pode fazer o teste para o 7º dan. Certo? Então, eu tive que aguardar, eu fiquei 11 anos no 5º dan para poder esperar o tempo certo. Quando eu completei 50 anos, né, eu fiz a minha graduação. Então, você foi um dos mais novos a ganhar essa graduação. Foi na idade correta, né? Hoje, aqui no Brasil, nós temos aí o máximo de... ocidental, né? Tirando os orientais, 8º dan. Aqui em Minas Gerais nós temos aí 4 8º dan, certo? Acima disso é só coreano. Só coreano. E o meu grão-mestre, que eu treino com ele até hoje, ele é 9º dan. Ele, a qualquer momento, ele vai receber a honra, porque o 10º dan, você não precisa fazer cursos, você não precisa passar por uma prova, ganha por honra. Certo? Merecimento. Por merecimento, pelo trabalho prestado. Então, o meu mestre foi o que veio. Em 1974, ele chegou em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Ele veio direto da Coreia, da Kukyoon, que é o centro da Federação Mundial. A Kukyoon mandou 4 para o Brasil, que foi o grão-mestre Shang Xiaolin, o meu mestre para Minas Gerais, o mestre Yong Mi Kim, para o Rio de Janeiro, o mestre Teboli, que foi para o Rio Grande do Sul, e o mestre Hong, que foi para Vitória. Esses foram, né, os segundos pioneiros que vieram, porque o primeiro veio em 1970, que trouxe o taekwondo para o Brasil. Em 1970, o grão-mestre Sang Michaud, que chegou na cidade de São Paulo. Mestre, gostaria de perguntar para você o seguinte, sobre muitas pessoas têm como o taekwondo um esporte elitizado. Aí vou entrar com o senhor num ponto que a gente conversou já há um tempo, na parte política versus esporte. O senhor teve uma academia, eu já trabalhei com esporte, com futebol em áreas, né, carentes, né, no CSU Interlagos, eu tive a oportunidade, né, de estar à frente do esporte, então eu vi
como que acontece, assim, a dificuldade, né? Porque quando a gente vai mexer com crianças carentes, a gente vê que eles têm problemas muito além do dinheiro, né? O dinheiro é só um dos problemas. O dinheiro é o menor. Talvez tem pais alcoólatras, né? Irmãos presos. Então, são várias coisas que dificultam o crescimento intelectual da criança. E o senhor teve a oportunidade de ter uma escola de taekwondo junto com, em parceria, né? com o governo, né? municipal, e foi cortado isso. Conta para nós essa experiência ruim que o senhor teve. Realmente essa foi uma experiência que uma das frustrações maior que eu tive dentro do esporte. Eu sempre tive esse sonho, né, de trabalhar com o social, com a parte, com meninos carentes, porque é daí que saem os campeões, são daí. Eu lembro muito bem você falar isso comigo. Se eu pudesse ter esses meninos carentes tudo lá na minha escola... Inclusive, quando o projeto acabou, eu tentei levar para dentro da minha academia, mas infelizmente o pai não tinha nem condições de pagar a passagem de ônibus. Então, quando veio esse convite para mim, foi através da gestão do Rominho Duarte, né? Grande Rominho. Grande Rominho. Ele me chamou lá na Secretaria de Esporte, falou, queria muito que você trabalhasse com... A ideia era maravilhosa, certo? Com um projeto, dar aula para crianças, e eu procurei onde já tinha uma estrutura. Aí eu procurei o projeto Aroeira, né? Um projeto espetacular que também acabou. Eu fiquei, esse dia para trás, recebi essa notícia, eu fiquei muito chateado. Também. A Clícia, né? E o Aroeira lá, que eram os coordenadores. Eu procurei eles lá no bairro Del Rey. Fui muito bem recebido, né, por eles. Capoeira. Lá tinha capoeira. O carro forte lá era capoeira, né? Eu até pensei que não ia poder, por ser uma outra arte, mas eles não pensavam no esporte, eles pensavam nas crianças. Tinham uma cabeça muito aberta, sabe? São duas pessoas maravilhosas. Então, eles abriram as portas para mim. E eu comecei com o meu trabalho lá de pouco a pouco, né, mostrando, e consegui colocar 150 crianças treinando o taekwondo. O Aroeira, né, o próprio Aroeira falou que eram crianças que estavam fora do projeto, eu consegui resgatá-los para dentro do projeto, tive até ameaças lá no bairro, né, por estar tirando... Você tira do caminho ruim e põe no caminho bom e não é negócio para eles. Não é negócio, é isso aí, você falou tudo, né? Entendeu? Isso, é isso aí. Infelizmente, mas em pouco tempo... Tirando os trabalhadores. Tirando os trabalhadores, é isso aí, tirando o trabalho deles, né? Mas em pouco tempo, essas pessoas que também ameaçaram, passaram a frequentar, passaram a gostar. A energia buscou eles. Isso, trouxe todo mundo. E nós fizemos um trabalho lá de 6 meses, certo? E eu tinha muitas joias lá dentro. Eu tinha crianças que poderiam ser grandes atletas. E do nada, eles me chamaram no projeto, porque... Do nada a prefeitura? Prefeitura, porque a prefeitura fez um acordo com o projeto, né? A prefeitura repassava o dinheiro para o projeto, para o projeto me contratar. Prefeitura de Divinópolis, Prefeitura tá, gente? de Divinópolis, Minas Gerais. Isso. E aí o pessoal do projeto me chamou e falou assim, recebemos aqui uma notificação que eles cortaram a verba que vem para você do taekwondo. Aí eu estive lá com o Rominho, o Rominho me explicou a situação. Lembrando que não é dessa gestão, tá, gente? Isso, da gestão do prefeito Vladimir. Né? Eles me chamaram lá, falaram que realmente tiveram que cortar essa verba. O Rominho não pôde fazer nada, não foi culpa dele. Ele ficou com as mãos atadas. Eu lembro que você me contou que você tentou uma saída. Aí eu tentei, falei, eu não posso deixar essas crianças. Aí eu conversei com o projeto, falei, então é o seguinte, eu vou dar aula de graça. Aí o projeto falou assim, não pode. Não pode porque cria vínculo trabalhista. Nem de graça Nem de graça. Você ajudar. Aí outra, se chegar uma fiscalização no projeto e ver que tem uma pessoa aqui dentro trabalhando sem estar fichado, a gente para de receber até outros recursos. Resumindo, eu tive que pedir conta.
Olha para você ver, gente. O mestre tem que parar de auxiliar, pedindo para trabalhar de graça, para ajudar crianças que não têm dinheiro para fazer esporte. E o salário não. Eu lembro muito bem, aconteceu comigo, mestre. Lá no CSU, eu estava querendo mais coisas, a gente que já trabalhou em ponta, eu joguei no Guarani, tive assim, próximo do profissional, participei de quadro profissional, o senhor foi atleta de ponta profissional, viajou, também conheci outros países jogando bola, e a gente gosta de ver a gente gosta de ensinar, né, mestre? Mas ver o alto rendimento também é bacana. O alto rendimento é espetacular, o alto rendimento é espetacular. Eu gosto bastante do alto rendimento também. Mas mas para o alto rendimento a gente precisa de dinheiro, né? Com certeza. Igual o senhor falou, a gente vai entrar depois no tema, mas você falou que na parte cara do taekwondo, com os protetores eletrônicos, as coisas são caras, aí precisa... Igual no futebol também, quando vai subindo, precisa de algumas coisas, suplementação, né? Que você vai corre 2 meninos de 15 anos, não, um corre mais, o outro toma um suplemento de R$1.000. Vocês são iguaizinho, chega na hora, o suplemento, o que está suplementado... Aquele melhor preparado, né? Ele vai chegar ele vai destacar. milésimo de segundo na frente. Ele vai correr mais, ele vai ter mais resistência. Ele vai chegar mais rápido. Isso, com certeza. Então, faz diferença, o dinheiro faz um pouquinho de diferença. A vontade sempre é mais, né, mestre? Mas o dinheiro ainda faz um pouquinho. E eu lembro que eu queria mais coisas, mais bolas, queria uma bola para cada atleta que tinha no campo, para fazer as brincadeiras individuais. Aí eu falei assim, como é que eu vou conseguir? A prefeitura já me dava muita, me dava umas 10 bolas, mas eu tinha, por exemplo, 40 alunos, eu queria uma bola para cada, para fazer um treinamento com todo mundo com a bola no pé. Não, vamos pedir. Aí consegui patrocínios de amigos, né, que estavam vendo o projeto bacana. Falei assim, não, é só colocar minha marca no muro ali, Rony, que dá certo e tal, que é tanto de muro para pôr. Falei assim, agora. Você acredita que a prefeitura falou, não podemos deixar você colocar... Não pode, mas ele vai dar o dinheiro para comprar tudo, não. Então, beleza. Então, eles vão dar os coletes e põe só a marca nos coletes. Não, também não pode, não. Falei assim, Nesse ponto de material, aconteceu um fato impressionante comigo nos Estados Unidos. Eu estava em Boston, né, numa competição. Aí, fui apresentado lá como o organizador do campeonato, é meu aluno, né, foi meu primeiro faixa preta. Aí ele me apresentou, aqui está o meu professor, o meu mestre. Aí uma criança perguntou por que eu levei só um aluno. Aí eu falei, como que eu vou explicar agora para eles a respeito o preço que custa para sair do país? Eu dei um exemplo, eu estava no projeto, estava iniciando o projeto. Falei assim, infelizmente no Brasil é difícil a parte de patrocinadores, né? A parte do recurso financeiro, fica muito caro. Então, eu vou dar o exemplo para vocês. Eu tenho alunos lá na minha cidade que eles não têm nenhum uniforme para treinar. E quando acabou a competição, as crianças começaram a tirar o uniforme e me deram os uniformes. Porque eles gravaram que os daqui não tinham. Isso. Então, aquele momento foi especial para mim. Tô vendo até você emocionado falando, né, mestre? Isso. Aí, quando colocamos em caixas, colete... E trouxe aquelas caixas dos Estados Unidos. Chegando na alfândega, aí eles queriam nota fiscal. E eu fiz um documento que aquilo era doação. E quase que eu fico sem os protetores, por causa da burocracia. É isso que eu falo. Aí eu custei explicar ao pessoal da alfândega aqui no Brasil, em São Paulo. Lá nos Estados Unidos, tá. Mostrei, falei para eles, não, eu tenho um projeto na cidade de Divinópolis, isso aqui foi uma doação dos atletas. Com muito custo, eu consegui passar. Uma boa alma lá deve ter falado assim... Alguém lá falou assim, deixa eu levar, entendeu? Porque se for pela legislação... Não passava. Não entrava. Não passava. Alguém teve que ceder. Isso, não passava. Aí um lá fez vista grossa e falou, deixa ele levar. Certo? E foi uma alegria no dia que eu cheguei com esses materiais. Mas a minha maior frustração desse projeto não foi porque parou, porque cortou verba disso. A minha maior frustração é porque eu acho que, em vez de eu ajudar, certo? Eu atrapalhei muitas crianças. Porque eles viram em mim uma esperança de mudar de vida. E eu tive que acabar. Acabar que você fala como? Acabou o projeto, eu tive que sair do projeto. Ah, do projeto. Né? Então, às vezes, aquelas crianças que tinham ali, viu em mim ali uma esperança,
às vezes eu não sei se... eu não vou tentar mais nada, não vou fazer mais nada, porque pode acontecer a mesma coisa. Isso ficou gravado em mim, assim, na minha memória por muito tempo. Até o que eu falei, hoje eu não mexo mais com projetos, se não for uma coisa assim muito bem fechada, casada. E eu tive uma segunda decepção nesse mesmo mandato, certo? Através do vereador Anderson Saleme, que foi uma boa ação dele, que ele me procurou para a gente encontrar um local para montar um projeto. E nós encontramos ali no bairro Santo Dumont, que ia pegar ali Paraíso, aquela região ali que é bem carente. Lá do aeroporto. Lá. Isso, do lado do aeroporto. Nós encontramos ali um terreno e eu ganhei esse terreno. O Vladimir, na gestão do Vladimir, me deram lá o terreno, 1.600 metros de área. Me chamaram, fizeram entrega de chave simbólica. Achei aquilo uma maravilha, né? Agora vai dar certo. Agora vai dar certo, né? Mas eu ganhei só o terreno. Eu precisava construir. Mas tá bom, foi o primeiro que importa. Aí fui conhecer o terreno. Tinha 15 pés de piqui no terreno. Que não podia cortar. Não pode cortar. Então... Ô, mestre, acho que eles iam te dar aquilo lá. Se você cortasse, eles iam te tomar pra trás. Eles estavam querendo que você conseguisse cortar aqueles piqui e pegar aquilo lá pra trás de novo. Oi. Aí até falaram comigo, corta o pé de piqui. Eu falei, de jeito nenhum, depois vai sobrar para mim, né? Certo? É difícil. Infelizmente, não foi para frente também, certo? Nessa doação de terreno, se você não fizer uma construção em 4 anos, retorna para a prefeitura. Eu nem voltei lá mais, né? Porque eu sabia que tem como cortar, por ser uma entidade filantrópica, né? Sem fins. Mas o governo de São Paulo, principalmente, tanto o governo estadual quanto o municipal, os fomentos de abertura esportiva são bem maiores que em Minas Gerais, não são, mestre? Aqui que eu estou te falando. O que falta? São os deputados, a iniciativa nossa, a falta de ideias ou a burocratização? Não, eu acho que falta mesmo é a falta do poder público, do poder governamental da cidade ter mais apoio, ter mais firmeza nisso. Dinheiro, liberação de dinheiro verba. Tem. Eu falo assim, eles dinheiro tem, só que não é distribuído da maneira correta. Mestre, eu estou te falando porque existe... Quando eu falo que falta ideia, porque no futebol onde eu trabalho com futebol. E hoje faço parte da Liga Municipal de Desporto de Divinópolis, que é a parte futebolística. O Campeonato Amador e os mineiros até 15 anos, que são as subdivisões do interior, a gente auxilia. E existe uma verba de retorno para as agremiações, os clubes, que fazem X partidas no ano. Eles têm que documentar isso, mandar para o Estado tem um dinheiro. Você acredita, mestre, que não tem uma equipe em Divinópolis e na região que envia esses documentos e esse dinheiro bate e volta para o governo todo ano? Mas o problema é o seguinte, onde vai cair nisso aí? Eu montei a minha associação. A lei de incentivo do esporte. Isso, a lei de incentivo do esporte, está aí. Eu montei a minha associação, né? Gastei dinheiro para montar a associação, porque tem custo, não é barato, cartório, registro. E existe a lei, né, que uma empresa ela adota o seu projeto. Eu não sei como que está hoje, né, mas na época que eu procurei, ela me dava uma carta de crédito, uma empresa qualquer. Nós temos aqui, pelo imposto de renda de volta que a gente paga de imposto, nós temos aqui 20 mil por ano para poder fazer essa doação. Mas é tanto documento, é tanta burocracia. As empresas têm que estar com as certidões negativas todas em dia. Então, muitas... Você bate tantas vezes na casa da empresa pedindo documento que uma hora você fala assim, não, desisti, não quero te dar dinheiro mais não, acabou, chega. Eu vou te falar o seguinte, eu já tive uma vez uma decepção sobre isso, de um contador de uma empresa, que a empresa estava disposta a ajudar. Aí me mandou para o contador, para a gente sentar e... Aí o contador falou assim para mim assim, quanto que você vai me repassar? Eu falei, como assim? Como assim, né? É porque eu vou trabalhar. A partir do momento que você entrar aqui na empresa, eu vou ter que trabalhar. Eu falei, mas você já não recebe da empresa? E que ligar dos dois lados. Certo? Você entendeu, né? Aí eu falei assim, não tem jeito, infelizmente não tem jeito.
Certo? Então, a gente vai tomando tanta paulada, tanta pancada. O problema é o Brasil ou os brasileiros? Cultura. Os dois, né? Entendeu? O problema é esse, sabe? O certo é errado, o errado é certo. Infelizmente, isso aí parece que está na cultura e a gente tenta mudar isso. E já se viu, aquela pessoa... A gente viu duas gerações. Aquela pessoa que trabalha certo, trabalha honesto, certo? Eles não querem essas pessoas muito perto. A gente tem mais ou menos a mesma faixa de idade, mestre. A gente viu uma mudança da sociedade da nossa época de 15 para hoje. A gente vê uma nova geração hoje. Você acha que as coisas melhoraram, pioraram, no que tange ao crescimento cultural e evolucional do Brasil? O que você acha? Piorou. Piorou em vários aspectos. Eu tive uma geração de aluno, certo? E essa geração foi mudando. Hoje, o meu trabalho maior dentro do Taekwondo é ajudar os pais na formação, né, do caráter da criança, dando eles ali, passando para eles confiança, os alunos, passando superação, eles aprender a superar. Não é culpa da geração, é o sistema. A nossa geração brincou na rua. A nossa geração, o pai falava, se você apanhar na rua, você apanha em casa. Então a gente criava os nossos métodos de sobrevivência. Hoje, infelizmente, nossas crianças não têm essa liberdade. Certo? Nossas crianças não podem sair na rua. Certo? Então, hoje, se passa o tempo em frente a uma tela. Hoje, o nosso maior inimigo é a internet, que veio para uma boa causa, mas e também... até auxilia em muitas coisas. Muitas coisas, mas também ensina muita coisa errada. Certo? Então, os meninos de hoje passam muito tempo... Então, vou te fazer uma pergunta de um tema polêmico que surgiu agora nas últimas semanas. Essa iniciativa do governo de regular a internet, você é a favor disso? Depende, essa palavra regular, a gente não sabe o tanto que ela vai abranger. Regular é você não poder falar nada? Eu acho que tem algumas situações na internet que realmente deveriam ser controladas. Certo? Entendeu? O acesso à pornografia. Eu ia falar isso agora, do Dr. Cazé. Você está entendendo? As novelas têm até mostrado um pouquinho como é que acontece. Antigamente, o inimigo estava na rua. Hoje o inimigo está dentro da sua casa. Na tela, né? Na timeline, né? Na tela. Então, eu sou pai, eu tenho uma filha de 5 anos, tenho um filho de 14 anos, adolescente. Que é o youtuber, né? Entendeu? Certo? Tenho o meu mais velho, né? Graças a Deus já está criado, o Filipão. Então, a gente tem que estar ali o tempo todo monitorando, olhando o que está acontecendo. E um pai chega para ele e fala, não, mas meu filho fica muito tempo no celular. Eu falei assim, mas não é só seu filho. Se fosse só o seu filho, aí nós ia preocupar. Hoje é uma geração. Eu acho que está só aumentando, né? Porque... Só aumentando. Então, você já viu, a gente vai num restaurante... Não, hoje as pessoas não se conversam mais. Mas vai no restaurante, se olhar assim, mais de 50% das pessoas estão olhando o celular. Eu tive agora há pouco tempo em Nova York, né? E eu tive essa cena dentro do metrô. Ninguém se fala, ninguém olha no olho do outro. Conversa com o que está lá do outro lado. Ou está no celular, ou está lendo um livro. Mas não existe comunicação. Certo? E essa falta de brincadeiras na rua, de ir para a rua, de passar mais tempo na rua, isso está trazendo grandes problemas para as crianças. A falta de autoconfiança. A depressão. E falar em depressão, eu li ontem um estudo interessante sobre, na Coreia do Sul, sobre os jovens que estão presos dentro de casa, presos assim, por livre e espontânea vontade, que não querem se adaptar ao meio e que o governo da Coreia do Sul está pagando
o que equivale a moeda deles é KON, parece, mas o que equivale a R$ 2.000 para que eles se socializem e saiam de casa. Eles podem fazer o que eles quiserem com o dinheiro, mas desde que eles vão no teatro, que vão no restaurante, porque eles estão saindo nem dos quartos para comerem isso na Coreia do Sul. Infelizmente, parece que a Coreia do Sul hoje tem o maior índice de suicídio, né, do mundo. E isso está causando suicídio, deles não se socializarem. Porque quando a criança ela não aprende a ter autoconfiança, a superar, certo? Quando vem os primeiros problemas, ela não está preparado para enfrentar aquilo, vem um monte de consequência, certo? Então, a arte... Porque a vida não é só vitória, né? Não, a arte marcial, nesse ponto, o esporte em si, mas a arte marcial, certo? Ela trabalha muito isso. Isso não é, aprender a apanhar, né, Isso não é só o taekwondo, certo? Isso é a arte marcial em si, certo? São aquelas pessoas que trabalham realmente com a arte marcial, certo? Que exige a disciplina, que trabalham em equipe, faz trabalho em equipe, que o aluno ele toma um chute, ele chora, mas ele consegue superar aquilo. Então, esse é o meu maior trabalho hoje, certo? Vamos sair desse tema polêmico. Você quer falar alguma coisa? O mestre é triatleta. Foi uma fase, foi só uma fase. Foi uma fase, eu lembro. Foi uma fase boa, né? De triatleta. Eu entrei aí, eu estava procurando outros esportes, né? E comecei pedalando, né? Com um amigo, um ex-aluno meu, me apresentou aí a bicicleta e já viu, né? Competitivo, não sabe só passear. Comecei a melhorar, comecei a correr e participei aí de umas 80 provas, entre corrida, entre triatlo, entre duatlo, travessia, certo? Fiz o Iron Bike em Mariana, 140 quilômetros de montanha. Fiz 3 maratonas, certo? Mas é aquele E o senhor tem uma estrutura grande, né, mestre? Esse é aquele ditado que fala, né? A galinha que acompanha o pato morre afogada, né? Você então, disputava com aqueles pequenininhos, com 50 quilos. Então, eu não tenho um biotipo de, principalmente a corrida. Certo? A corrida é o melhor esporte que tem aeróbico. Mas é o pior exercício para o corpo, em termos de impacto. Joelho, tornozelo, foi quadril. Foi onde eu tive uma lesão na L4, né? Ela desidratou e começou a pinçar o nervo ciático. No taekwondo eu nunca me machuquei, nunca tive nenhuma lesão, nunca quebrei nada. Ou seja, você foi forçado a parar. Um fisioterapeuta, né, falou comigo, ou você para agora, você continua normal. Continua normal no taekwondo, dando seu chute. Você vai no futuro você vai ficar ruim. Vai precisar de cirurgia. Então eu tive que parar. Mas foi assim uma experiência espetacular para mim. Conheci várias pessoas nessa área, né? Da bike, da corrida. Fiz a São Silvestre. Né? Que bacana, São Silvestre deve ser gostoso. Fiz bacana, aproveitei bastante, né? Estava com um treino puxado, eu fazia em média 200 quilômetros de bike por semana, 50 quilômetros de corrida a pé e 5 mil de água. Então, era um treino puxado, certo? Mas, infelizmente, veio essa lesão, aí eu tive que dar uma segurada. Então, hoje eu dou uma corridinha de leve, tenho a minha bicicleta ainda, pedalo muito pouco, certo? Porque a bicicleta também é muito bom, mas o tombo da bicicleta é perigoso. Inclusive, nós estamos tendo aí, né, em pouco tempo, aí, em menos de um mês, 3 acidentes, né, com morte, com pessoas, né, que foram atropeladas em rodovia, treinando, inclusive um atleta em Belo Horizonte, né? Mas as nossas vias, elas não também... Não tem. Além de não ter o lugar apropriado, né, os nossos... Mas o recolhimento para fazer a via é de uma via boa, né? Eles recolhem o dinheiro para fazer a boa. Sim. Só que na hora de sair... Só que não sai. Então, infelizmente, eu tive que parar, né, e ficar só aí com o meu taekwondo. Mestre, eu vou te fazer uma pergunta diferente. Essa semana eu li que os cientistas acharam
Um Sol, vários, centenas de Sol, que são 10 mil vezes maior do que o nosso Sol. Se o nosso Sol ilumina uma quantidade de astros ainda que a gente nem sabe quantos, e planetas que a gente não conseguiu chegar em nenhum deles, mesmo no nosso sistema solar, o senhor acredita que há outros modos de vida nesse universo? Acredito. Acredito, porque... Mais evoluídos que a gente até? Talvez sim, talvez não, entendeu? Mas eu acredito, como você acabou de falar, né? O universo, por que só a Terra? Né? Então, eu acredito sim que existe outras vidas, né? Outros seres. Eu também acredito. Né? Eu acredito sim. É muito... Para te falar a verdade, não tem nem noção, né, do que possa ter, né, no espaço. Entendeu? Então, eu acredito sim que pode ter outras inteligências por aí. Dos países que o senhor visitou, foram mais de 20. Eu tive um amigo que conhecia um holandês lá em Guarapari. Ele perfurava, achar gás, fazia ducto de gás dentro do mar. E Jurgen, até vou mandar o vídeo para você, Jurgen. É bacana, o holandês, ele fala um pouco de português. Veio para Guarapari, apaixonou com uma moça que é amiga da minha tia, que também mora lá, casou. Então o cara é apaixonado. Ele viaja o mundo inteiro, mas ele fica 6 meses dentro do mar e 6 meses aqui em terra de férias. Aí eu perguntei para ele conhece todas as costas do mundo inteiro. Todas. Do Mar da China, Mar do Japão, ele conhece a Alasca, já perfurou tudo, procurando gás em todos os mares do mundo. Perguntei qual a melhor costa, qual o país que você moraria, que você gosta, e eu vou te fazer essa pergunta também. Ele falou assim, Rony, eu gostar muito de Singapura. Eu lembro direitinho, depois eu nem tinha, nunca vi nada da Singapura. Eu fui buscar os vídeos da Singapura, eu falei, meu Deus, que país é aquele? Mestre, dos países que você foi, qual o melhor deles? Cada um tem, né, o seu agrado, né? Eu gosto muito dos Estados Unidos, certo? Gosto bastante dos Estados Unidos, da maneira de vida que o americano tem, certo? Das estruturas residenciais que tem nos Estados Unidos. A justiça deles, né? A justiça, né? Eu falo justiça certo? assim, a retidão que eles colocam a vida. Eu já tive em país muito pobre e muito rico, certo? Já tive em países... O sonho americano da oportunidade, onde todo mundo pode ficar milionário. Isso. Se você quer trabalhar, se você tem essa vontade, você conquista, né? Poucos impostos. Taxas únicas, impostos únicos. As coisas funcionam, vamos dizer assim, certo? Então, tipo assim, eu não queria viver num país desse como imigrante, certo? O Brasil por todas as dificuldades que a gente tem, o Brasil é bom. Uma vez, há muitos anos atrás, uma repórter da Manchete me entrevistando falou, qual o melhor lugar que você já foi? Eu falo, Divinópolis. Ela começou a rir ao vivo. Mas sim, para mim o melhor lugar do mundo, certo, é Divinópolis. Porque é a minha cidade, aqui está minha família. Não, e Divinópolis é gostoso mesmo. Aqui estão meus amigos. Não, aqui é gostoso. Certo? Um clima agradável, Isso. não faz calor demais, faz frio demais. Aqui eu tenho meus tios, minhas tias, meus pais, meus amigos. Ô, mestre, o senhor conhece lá a Europa, eu tive a oportunidade há 3 anos atrás, em Londres. E eu vejo assim, Divinópolis com 2 rios cortando. Eu fico pensando, nossa, se fosse lá na Europa, em Londres, esses rios aqui eram navegáveis. Lá em Zurique, na Suíça, o rio que corta a cidade, você olha da ponte assim para baixo, você vê o fundo do rio e cardume de peixes Agora passando. imagina lá na Europa, se fosse Divinópolis lá na Europa com esses 2 rios. Ia ser turismo do rio inteiro, para não falar transporte, né? Ia estar saindo a Transcid dentro do rio, indo lá no Porto Velho, passando na cidade. Mas infelizmente o nosso rio, o único transporte que tem é do esgoto. Né? Que não é tratado. Então, infelizmente... Mas Divinópolis, que eu falo assim, é a minha cidade, nascido, cresci, tive a oportunidade de ir para fora, tive convites para ir para fora, mas Deus me colocou uma meta aqui.
falou, você vai ficar em Divinópolis, a sua função, certo, é ajudar os pais na formação das crianças. Minha escola já se passaram mais de 10 mil alunos. Eu estou na 3ª geração de alunos. E eu conheço a rigidez da disciplina. Eu fui rotulado, né, pelas pessoas, tipo assim, a criança está dando trabalho, leva para o Mestre Lander que o Mestre Lander conserta, entendeu? E graças a Deus, realmente, a gente tem aí um resultado bom, né, com crianças, certo? A minha maior alegria é ver uma criança. Hoje eu formei o Christian, né? O Christian é um menino especial, né? Síndrome de Down. Ele começou a treinar comigo com 10 anos de idade, hoje está com 27, certo? Faixa preta. Ele não teve nenhum privilégio por ser especial. No dia do exame dele, do teste dele, fala, vamos fazer uma coisa diferente? Eu falei assim, não. Ele vai passar pelo teste igual qualquer outra pessoa passa. E ele passou, e passou melhor que muitos. Fechou. Certo? Então, isso é muito satisfatório, né? Muito gratificante ver o desenvolvimento. Quando chega uma criança autista... Fala para nós, né, do nosso atleta que está nos Estados Unidos. Do João Vitor. Do João Vitor. Deixa eu só concluir, tipo assim, quando chega um atleta, um aluno autista, certo? Que não conversa, que não olha nos seus olhos, que tem as suas limitações, e você começa ali a trabalhar com ele, e devagarzinho aquilo vai evoluindo, e depois você vê o menino dentro da escola conversando. Eu tive alguns... Certo. Principalmente com hiperativos. Isso. Antigamente, o meu trabalho com as crianças era de frear, né? Era menino muito, muito assim, maldoso, batia, brigava na rua. Hoje, o meu trabalho é de colocar autoconfiança e colocar para frente. A geração mudou, certo? Hoje chega aqueles meninos medroso. Por que será isso? É justamente do estilo de vida, né, que estão levando. Os pais põem medo nas crianças? Não. Deixam de incentivar? Certo. Hoje a maioria dos pais trabalham, pai e mãe trabalham, certo? Os filhos passam muito tempo dentro de escola, passam muito tempo com babás, certo? Às vezes não tem aquela presença ali realmente do pai e da mãe, que eu falo que não é culpa dos pais, porque precisa trabalhar. O mundo está difícil, tá? Certo. A concorrência... Foi o que eu falei, as crianças não podem ir para a rua. Então, é o tipo de criação hoje, certo? É o tipo de... A rua tira um pouco da timidez, né? Tira. Né? Na minha época de criança... Você vai ver que na sua época de criança, né? Você sabia que na rua você tinha que se virar. Né? Corta a timidez. Entendeu? A gente tinha que nos proteger ali, porque chegasse em casa ali com o roxo. E querendo ou não, a melhor arma para todas as coisas, tanto para a área positiva quanto até na hora do pega para capar, se um bandido vai te assaltar ou na hora de você ganhar um prêmio, a comunicação é a melhor arma, né, mestre? Com certeza. Uma repórter me perguntando a respeito sobre segurança, ela perguntou para mim assim, mas você não está incentivando a pessoa a reagir por estar ensinando ela a lutar? Eu falei, pelo contrário, quando a pessoa ela aprende a lutar, aprende a dominar o seu corpo, certo? Aprende a ter autoconfiança, ela aprende a ter autocontrole. E aí a certo? comunicação... A comunicação naquele momento, ela não vai só porque a pessoa está com a arma na mão, ela vai pensar, eu sou lutador, vou arrancar essa arma. Não, ela vai saber se controlar, se posicionar naquela situação para não dar errado. Eu falo da comunicação que hoje mesmo eu estava vendo um vídeo dos bombeiros que conseguiram tirar as pessoas que estavam prontas para cometer suicídio em ponte, aqueles bombeiros que vão chegando devagarinho, vai conversando com você, vai conversando, de repente, dá o pulo, tira a pessoa. Eu falo muito para meus alunos, numa situação de rua, não pode agir, certo? Infelizmente, contra arma de fogo, não tem defesa. Aquela pessoa que é muito bem treinada, se a arma encostar nela, conforme o local que ela esteja, se não tiver ninguém dos lados, né, que possa atingir, às vezes ali, ela, numa agilidade rápida, num vacilo do agressor, ela pode talvez dominar. Mas é muito difícil porque... É mais fácil dar errado. É mais fácil dar errado. Porque a arma, o puxão do dedo, do gatilho, é muito rápido.
certo? Então, o que a pessoa Como tem que diz fazer... aquele ditado, para baixo, todo santo ajuda, né, mestre? Então, o que a pessoa tem que fazer é saber se controlar nesse momento, certo? Não tentar ser herói, certo? E todos nós estamos sujeitos a isso a qualquer momento, né? Aí no dia a dia. Mestre, pra gente chegando ao fim desse bate-papo, que é um bate-papo que dá pra gente fazer horas, viu, gente? Falar com o mestre Lander, eu já tenho várias conversas com ele e dá uma série. Mas, mestre, eu gostaria que o senhor falasse para nós, para dar esperança a esses atletas que estão buscando nos esportes de luta, uma vitrine para que eles possam crescer dentro do esporte, não só do taekwondo, mas do judô, do jiu-jitsu. Você tem uma estrela hoje, né, que é talvez a cereja do seu bolo, que é o João Vitor, que está nos Estados Unidos. Conta para nós breve aí a história do João Vitor e aonde ele conseguiu chegar hoje. Graças a Deus, né, eu tive a felicidade de formar vários campeões, não só... E o Fábio também. Isso, não só como atleta, mas na vida, né? Eu fico muito feliz. Esses dias eu tive no hospital e parece que lá... Arilton, um grande abraço. Porque lá dentro do hospital falaram assim, o mestre Lander está aí. E de repente apareceu lá uns 5 médicos para me atender. E todos foram meus alunos. Então, isso aí é uma vitória muito grande. Eu falei, não sou eu não, é outra pessoa que está precisando de me ajuda lá. Então, eu tive essa felicidade de formar e ainda formo, né, grandes pessoas. E o João Vitor, né, ele teve essa oportunidade, né, de ir para os Estados Unidos. Começou a treinar comigo com 3 anos de idade. Né? Aqui no Brasil, ele foi campeão estadual várias vezes, foi campeão brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil. E teve essa oportunidade dele ir para o estado. Foi campeão nos Estados Unidos, foi medalha na Argentina, foi medalha no México. E teve essa oportunidade através que eu tenho o meu aluno lá, o mestre Fábio Takahashi, que há muitos anos atrás foi para os Estados Unidos, que teve essa oportunidade também. E o João Vitor teve essa oportunidade de ir para os Estados Unidos, para a casa do mestre Fábio. Né? Então, o João Vitor foi para lá para estudar e para treinar. Ele fez lá a high school, formou na high school, ele foi campeão nacional, ele foi campeão universitário nacional e agora, há 1 ano atrás, ele teve uma grande oportunidade de entrar num projeto das Forças Armadas dos Estados Unidos, de taekwondo. Virou militar, né? Ele passou pelo treinamento, que todos têm que passar, mas a função dele é treinar taekwondo. Certo? Então, hoje ele está em Colorado, certo? Grande abraço, João Vitor. Tive o prazer de cobrir várias matérias com ele, né? Eu vi ele, assim, começando, assim, do meio já, com seus 15, 16, acompanhei com o Lander, né? E tive o prazer, ele e o Lucas, né? Treinando muitas vezes junto. Um grande abraço, João Vitor, aí nos Estados Unidos. Um abraço, Lucas. Então, eu fico feliz de ver. Através aí do Fábio, né? Que também, se não fosse esse trampolim, né? Do Fábio, né? Conhecer lá também o técnico da seleção. Através do Fábio também ele teve essa oportunidade. Então, hoje ele está lá no Exército. A função dele é treinar na parte da manhã, treinar na parte da tarde. Atleta pago pelo Exército americano. Pelo governo americano. Hoje ele viaja o mundo disputando campeonatos militares, né? Conseguindo um índice para ir para as Olimpíadas. Então, ele tem aí uma oportunidade. Não é fácil, eu sei que não é fácil, né? Quando a pessoa fala assim, mestre, eu quero ser atleta de alto rendimento. Aí eu falo assim, hoje eu sou muito sincero, antigamente a gente cobria muitas coisas para o atleta, a gente não falava a verdade muito para o atleta, para o atleta não desanimar. Agora eu já com a minha maturidade, certo? Eu já sei aonde vai chegar, naquele ponto que o atleta vai ter que parar. Aí quando o atleta fala comigo assim, mestre, eu quero treinar para alto rendimento. Aí eu falo assim, você está disposto a gastar? Você está disposto a não ter vida social? Você está entrando na fase de adolescência, você não vai ter namorado, você não vai ter namorada, você não vai em festa de 15 anos. Aí a pessoa até assusta. Mas que é isso? Essa é a vida de um atleta de alto rendimento. Certo? Se ganha de um lado, se perde do outro. 10 horas todo dia você tem que estar... Então, não tem como
fazer os dois. Então, você tem que pensar muito 5h30 bem. da manhã, todo dia você vai estar acordando. Alimentação. Então, você tem que pensar que você vai ter que deixar muitas coisas da sua vida para se dedicar. Se você quiser realmente isso, nós vamos trabalhar, certo? Mas, infelizmente, não é só isso, né? Eu estava conversando com você mais cedo, né? Hoje, com o nível de atleta que eu mexo, o nível de aluno que eu mexo, que eu trabalho hoje dentro da nossa escola, são pessoas que vão ter o taekwondo como um estilo de vida, para cuidar do corpo, para cuidar da mente, para aprender uma defesa pessoal. Porque quando chega na fase de alto rendimento, essa pessoa está começando a formar para fazer o vestibular. Está indo para o 2º e 3º ano. Aí aquele empenho que você pôs com a pessoa, a maioria deles vai... Foi o resultado que eu tive com meus 2 últimos alunos que eu treinei, né? Que foi o Lucas e a Duda. Certo? 2 campeões. 2 né? campeões, foram campeões brasileiros, foram campeão mineiro. Só que, a hora que era para se destacar mais, para sair, eles tiveram que parar para poder estudar. Certo? E eu nunca vou falar para o aluno, não estuda, treina. Porque a carreira de atleta é muito curta. E os próprios certo? pais também não vão falar isso. Isso. Então, tipo assim, se nós tivéssemos um local, uma faculdade, uma escola, onde a pessoa estaria ali dentro estudando e treinando, seria diferente. Se nós tivéssemos escolas, faculdades que apoiassem o atleta, certo? As próprias universidades, até as particulares As também. próprias universidades, onde o atleta... Não, Itaúna até que não, porque tem um centro lá em ali, Itaúna. ali, se eles ficassem ali dentro, treinando e estudando, até que sim, mas infelizmente não tem como, certo? Então o atleta chega num patamar que ele tem que uma parar. pergunta para a gente finalizar aqui. No futebol, eu trabalho no futebol há muitos anos e eu falo com todas as letras, né, com os meus amigos também que foram ex-profissionais. No futebol não é o melhor que vence. Existe uma série de fatores. Existem muitos jogadores que foram até melhores do que aqueles que destacaram, conseguiram chegar. Mas a vida ela é assim em vários segmentos. No taekwondo, vence o melhor ou existem outros fatores que são determinantes também no campeão? O esporte, principalmente no individual, né? Às vezes nem sempre o melhor vai ser o campeão. Depende muito de muitos fatores do dia, da competição. O esporte, na minha época de atleta, nós tínhamos muitos problemas com fraudar resultado. Às vezes ali a gente estava numa competição, aí você estava lutando, por exemplo, contra um país ou um estado onde tinha 3, 4 juízes daquele estado. E eles colocavam ali o ponto, não era visto. Então, não por tinha isso, veracidade. Isso, por isso que hoje os coletes são eletrônicos. Tirou o poder da arbitragem. Então, melhorou muito nesse aspecto. É igual o VAR no futebol. Certo? Melhorou muito nesse aspecto, porque hoje bate no colete e o ponto aparece. Mas, ao mesmo tempo, tirou muito a beleza da arte. Né? Então, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, certo? É difícil fazer um atleta hoje com esse novo estilo de luta, não é fácil. O atleta tem que ser muito flexível, tem que ser muito alto, magro, alto, ter sustentação de chute em cima muito grande. Não é fácil. Muita gente acha, o chute é mole, o chute é fraco, mas não é fácil fazer um atleta, certo? E naquilo que você falou, eu tive época que eu ganhei seletiva para ir disputar campeonato, não fui por falta de verba, aí foi o 6º, 7º lugar que tinha dinheiro. Então nem sempre vence o melhor. Foi um prazer, amigos do 256 Podcast. Estamos aqui com o grão-mestre Lander Moreira. Mestre Lander, Tecom. É um grande prazer. O Léo está aqui, ó. Né? Ele foi meu aluno, treinou comigo, trabalhou comigo, coloquei ele para trabalhar comigo, ele aprendeu a trabalhar, foi comigo. Olha Você sabia disso? Não sabia. Coloquei ele no meu escritório lá para administrar, receber mensalidade. Ele entendeu? É fera no computador. Graças a Deus, é o que eu falo, a minha maior riqueza é essa, ver hoje os meus discípulos se dão...
Aí, ó, deu aula também, tá vendo? Então, hoje, a minha felicidade é essa, ver meus discípulos hoje, né, bem-sucedidos na vida. Foi um grande prazer. 256 Podcast. Um grande abraço, galera. Valeu.